Olá, nós vamos bater um papo sobre moldagem e modelos. Moldagem feita com alginato e os modelos feitos com gesso tipo 3. Então aí nós fazemos uma marcação nesse pequeno pote contendo alginato, só para mostrar a importância de você, antes de utilizar o alginato, você agitar o pó, sabe? Não utilize aquele refil, coloque sempre dentro de uma lata ou um ambiente hermeticamente fechado, que você consiga agitar. Olha a diferença como o alginato ganha em volume quando você agita. Para moldar essa moça, nós utilizamos essa moldeira, escolhemos a moldeira número 2. A gente prova a moldeira da boca dela. Se a moldeira estiver grande, a gente muda a moldeira. Se ela estiver pequena, a gente também muda. No caso aí, aparentemente ela não tocou nos vestíbulos, então a paciente relatou que não está sentindo dor. Puxando o lábio dá para ver que a moldeira não chegou no fundo de sulco, faltou um pouquinho. Então, nesses casos em que a moldeira não chega, é importante a gente tentar individualizar a moldeira. Essa individualização pode ser feita com alguns tipos de cera, tem até cera no mercado para fazer essa individualização, mas nós estamos agora utilizando a cera utilidade, que é aquela cera mais grossinha, né? Para facilitar o trabalho, a gente aquece um pouco a cera utilidade, corta uma fatia de aproximadamente meio centímetro, um pouquinho mais, né, dessa cera, já é o suficiente para colocar na borda da moldeira. É importante que essa cera esteja bem aquecida e esteja macia para você conseguir começar moldando o fundo de sulco do paciente. Então a moldagem, na verdade, começa já nessa fase da individualização da moldeira. Então nós aquecemos bem a cera como um todo, né? Levamos essa cera para a borda da moldeira. Então repare que aonde estava abaixo não chegava no fundo de sulco. Nós acrescentamos a cera para ganharmos em altura. A moldagem pode ser feita com essa moldeira perfurada que vocês estão vendo aí, só que é importante que ela seja de aço e não de alumínio. As de alumínio não são boas. Ou feita com aquelas moldeiras vernes, tá? As moldeiras vernes também são muito boas para se moldar. Aí, sem aquecer demais a moldeira e a cera, né? Nós colocamos um pouquinho na lamparina e, eventualmente, nós podemos mergulhar esse conjunto numa água morna para não queimar o paciente. Aí nós nos certificamos que não estava quente, né? Falei para a paciente, qualquer coisa você avisa se estiver muito quente, mas deu certo, ela não estava bem morninha. Nós colocamos a moldeira na boca da paciente. Repare que o lábio tem que ser puxado sobre a moldeira. Se o lábio ficar dentro da moldeira, aí, saiu para fora o lábio. Ela faz até um biquinho aí, olha. Pede para ela fazer uma força com o lábio para marcar freios e bridas. E a gente também pode contribuir com essa força utilizando as mãos, né? Tracionando o lábio para que a gente consiga essas marcações do fundo de sulco, onde tem freios, onde tem bridas. Então isso daí já é uma moldagem inicial, olha. Nós conseguimos moldar o fundo de sulco dela. O palato também é uma coisa importante. Tem paciente que tem um palato bastante ogival. Ela não tinha o palato muito ogival, então nós acrescentamos um pouquinho só de cera na região do palato. Cortamos uma nova tira de cera utilidade e agora essa cera utilidade nós dividimos em dois. Uma parte vai para o palato, né? E a outra parte vai para a borda periférica posterior da moldeira. Então, colocando aí um pouquinho na região do palato. É bom que a cera não toque no palato, ela chegue perto, mas não toque, né? Então, a gente pode fazer uma pequena montanhinha aí, como vocês estão vendo. E agora, como essa paciente relatou que tinha muita ânsia para moldar, nós vamos fazer uma barreira posterior na moldeira para evitarmos que o alginato escorra para a garganta. Então, a gente pode fazer uma pequena parede aí atrás, olha. Para evitar, a gente levanta um pouquinho mesmo ali, ó. Faz uma pequena barreira, vamos chamar, para que o alginato não escorra para o fundo da garganta. Feito isso, né, a gente já pode pegar o alginato, no caso nós vamos usar 3 porções do alginato. Então nós colocamos primeiro a água, naquele risquinho, no terceiro risquinho do medidor de água. E o alginato já foi aí agitado, ela já está afofado, então nós colocamos agora 3 porções de pó sobre a água, né? E imediatamente iniciamos a espatulação. A espatulação tem que se começar de uma maneira mais lenta para não cair o pó fora da cuba. E aí nós vamos aumentando a velocidade
E é importante que nós utilizemos todas as paredes do grau. Então a gente vai virando o grau, vai girando o grau e vai utilizando as paredes com a própria espátula. A espátula de alginato tem que ser essa espátula larga. Existem as espátulas plásticas que também podem ser utilizadas, tá, turma? Não tem problema nenhum. Então a gente, depois de manipularmos bem o alginato, ele está bem cremoso. Nós pegamos toda a porção para não demorar demais. Quem quiser utilizar água resfriada, né, água do bebedor, né, para poder ganhar um pouquinho mais de tempo de trabalho, aí pode, né? Espalhamos o alginato na moldeira e levamos imediatamente para a boca da paciente. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de alginato nas oclusais. Pode também, se quiser pode. Coloca-se primeiro a parte posterior da moldeira, na região dos molares, e depois a parte anterior. Repare que o alginato agora, olha, ele extravasa pelas perfurações da moldeira, que é o que garante retenção para o material de moldagem. O posicionamento do operador agora é por trás do paciente. Repare que nós seguramos por trás do paciente e tracionamos o lábio novamente dele aí, ó. Tracionando o lábio, pedindo para o paciente fazer biquinho. Há pouco nós mostramos um quadro aí do tempo de presa do alginato. Dependendo do alginato que você comprar na dental, tem um tempo de presa diferente, né? Então tá aí a moldagem feita com alginato. Agora nós vamos desinfetar com hipoclorito de sódio a 1%, tá, turma? Feita a desinfecção borrifando hipoclorito, colocando dentro de um saco plástico durante 10 minutos, nós lavamos aquele molde e depois preparamos esse gesso pedra tipo 3, seguindo naturalmente a recomendação do fabricante que nós acabamos de mostrar aí. E agora nós colocamos o grau para baixo, olha, para vocês verem que o alginato ele não está líquido demais. E aí agora nós tiramos a bolha no vibrador, olha. Coloca o grau sobre o vibrador, faz uma leve pressão, olha as bolinhas saindo lá no fundo. E depois disso feito, nós já tiramos um pouco de bolha, nós vamos encostar a moldeira no vibrador, a moldeira vai vibrar e o gesso, consequentemente, vai escoar, né? Ele vai escorrer. Aí, ó. Ele vai ganhando os dentes aos poucos, não tenha pressa nessa hora, tá vendo? Olha. Você vai depositando aos poucos o gesso, você pode colocar o gesso sempre no mesmo lugar que você depositou a primeira vez, olha. E deixa o gesso escorrer devagarzinho, sempre encostando a moldeira no vibrador. Repara aqui, ó, os molares já estão sendo cobertos vagarosamente, olha. Isso evita que aconteçam bolhas nos modelos, que é muito comum os alunos, né? Quando vão verter o gesso, eles ficam batendo com a moldeira sobre a bancada para vibrar, mas o vibrador ele foi feito para isso, ele é melhor, tá? Vazamos a primeira camada, ou vertemos a primeira camada, e agora vamos para a segunda camada de gesso, olha. O gesso ainda está numa condição de bastante facilidade de trabalho ainda, olha. E vamos depositando o gesso para que o nosso molde não fique tão fino aí, viu? Aí espalhamos, a gente pode levar o gesso inclusive até a borda da moldeira, cobrindo a região de fundo de sulco lá. Se você eventualmente cobrir a cera, não faz mal. O ruim é cobrir a moldeira, tá, turma? Quando o gesso vai até a moldeira, aí fica ruim, porque depois para separar é mais difícil. O que nós estamos fazendo agora aí? Uns suspiros, tá vendo? A gente chama de suspiro. A gente pega um pouquinho de gesso ainda, né? Molinho ainda, facinho de trabalhar. E sobre aquele gesso que nós já vertemos no começo, nós fazemos alguns suspiros e deixamos tomar presa esse gesso. Isso daí vai servir de retenção para a próxima camada de gesso que nós vamos colocar depois, olha. Então já serve de retenção. Enquanto aquele gesso toma presa, nós vamos moldar a arcada inferior do paciente com a mesma moldeira, número 2 inferior agora. Repare que a moldeira sempre está rodando na boca do paciente, né? Ela entra sempre rodando para não machucar o lábio. Na prova da moldeira você faz isso, na cera você faz isso e na moldagem você faz isso. A paciente relata para nós nesse momento que não está pegando, a gente pede para ela pôr a língua para cima, olha lá. A língua dela tem que aparecer. Dá para ver também que a moldeira está indo até o fundo de sulco, então nesse caso não vai precisar colocar cera, pelo menos na parte anterior da moldeira não vai precisar. E olhando com um pouco mais de detalhe, na parte posterior, nesse caso, também não precisaria. E o procedimento agora é o mesmo. A gente prepara aí a água, a proporção água e a quantidade de alginato, né, compatíveis.
Um risquinho de água para uma porção de pó, 2 risquinhos de água para 2 porções de pó, e no caso aí foram 3 de água e 3 de pó, tá? A boca dela era pequena, não era muito grande, daria para moldar com 2 até. Nós fizemos 3 para tentarmos acertar de primeira aí. Então nós manipulamos o alginato da mesma forma, de maneira vigorosa, olha, utilizando a parede do grau, né? É bom que o alginato fique numa consistência bem cremosa, portanto, guarde o seu alginato sempre num ambiente fechado, evite utilizar aqueles refil, né? Aqueles refis com pregador que o pessoal usa, né? Põe numa lata, numa coisa que você consiga fechar bem. E aí, depositando o alginato sobre a moldeira. Então veja que esse procedimento de depositar o alginato sobre a moldeira tem que ser rápido também. Lembra um pouco uma sorveteria, né? É rápido, não pode ficar colocando a bolinha de sorvete aos poucos, tem que ir de uma vez. E agora nós levamos a moldeira na boca do paciente e não precisa mais colocar primeiro a parte posterior, agora a gente já acerta o posicionamento da moldeira, tem que ficar bem centralizada, como na superior inclusive, né? E aí nós pressionamos para baixo. Como eu já disse, há pessoas, alguns profissionais que gostam de lambuzar as oclusais com alginato. Pede para a paciente pôr a língua para fora. Projeta. Se ela conseguisse pôr a língua fora da boca, seria ótimo, viu, turma? Ela não conseguiu, ela teve um pouco de dificuldade. Ela conseguiu pôr a língua um pouquinho para fora só. E aí nós tracionamos o lábio e aguardamos mais uma vez a geleificação do alginato, né? O posicionamento do operador agora não é mais atrás, tá vendo? Ele fica ao lado do paciente, né? Visualizando e pressionando com os 2 indicadores, de maneira igualitária, do lado direito e do lado esquerdo. Tomado presa, né? O gelificou, o alginato já está gelificado, você remove da boca e observa como é que ficou o molde. No nosso caso aí deu certinho, o fundo de suco está arredondado. Repara que tanto na lingual quanto na vestibular o suco está bem arredondado. Isso é válido para moldeira superior e inferior. Quando você moldar o paciente e verificar que o sulco está arredondado, o fundo de sulco está arredondado, já é um bom sinal. Aí tirando a bolha mais uma vez do gesso, ó, o alginato tem que ficar brilhante, é um dado importante, e tem que ficar também com fundo de sulco arredondado. São 2 dicas importantes para vocês aí, tá? Vertendo o gesso vagarosamente, não tenha pressa, vá devagar, ó. Vai vertendo o gesso, mais uma vez encostando a moldeira, o cabo da moldeira no vibrador. Se o teu vibrador tiver velocidade 2, 3 velocidades, é melhor, né? Você põe ele para vibrar um pouquinho mais nessa hora aí. E observe o gesso preencher cada dente, dente a dente. Ele vai preenchendo como se fosse assim um vulcão escorrendo de uma montanha, né? Ele vai aos poucos, ele vai ganhando as regiões em maior depressão, vai subindo nas regiões, né, das saliências, devagarzinho, sem pressa, tá, turma? Então ele vai cobrindo as oclusais aos poucos, vai vendo o gesso cobrir as oclusais. Lembra dessa dica? Verificar como se fosse a larva de um vulcão, não é? E aí você pode completar, né, o alginato, olha, nas regiões aí em que não havia muito alginato. A parte nobre já foi, as oclusais já foram, tá? Agora nós vamos preencher um pouquinho mais, chegando perto da borda da moldeira. Então, veja, olha, com o próprio dedo você pode depositar o gesso sobre o molde aí, né? Fica mais fácil até, eu acredito. Não precisa levar tudo de uma vez. Tenha um pouco de calma, porque o gesso demora um certo tempo, e você tem um bom tempo de trabalho com o gesso. Então dá para essa hora aí você trabalhar com um pouco de calma. E nesse caso aí, depois que você espalhou o gesso em toda a região, né? Nós vamos também fazer os suspiros, tá, turma? Então é importante porque nós vamos colocar mais uma camada de gesso depois. Mas veja que interessante agora, olha, nós vamos colocar o gesso para ganhar um pouquinho de corpo, olha lá, ó. Ó, maior manha, meu, ó que legal. Vai ganhando aí essa parte, colocando gesso para ganhar corpo, para não ficar muito fino essa moldagem. Tem gente que gosta de, nessa hora que faz, quando faz, tira o molde da boca, colocar alginato na região da língua ali, sabe? E fechar esse vão que tem na arcada inferior. Pode fazer isso, viu, turma? Quem tem habilidade para fazer, é ótimo, pode fazer. Colocar alginato
para não ficar em formato de V aí, tá vendo? Ele fica com formato de letra U, talvez, fazendo suspiros aí, ó. Pode fazer isso com a letra V, não tem problema, tá? Colocar alginato, perdão. Pode fazer isso daí. Eu, no caso, não vou fazer assim. Eu vou fazer uma outra forma que eu vou mostrar para vocês, que eu também acho também boa para fazer. Também funciona bem na minha opinião, tá? Mas quem quiser colocar alginato aí nesse vão do meio aí, entre a arcada direita e a arcada esquerda, pode preencher com alginato. Facilita depois na hora de verter o gesso, tá? Pode fazer assim também. Estão aí os suspiros inferiores agora. Agora a gente tem que esperar o gesso tomar presa. Ele vai perder brilho, tá? Ó, o superior já perdeu o brilho, tá vendo aí? Então agora a gente já pode, no superior, vazar a segunda camada. O inferior nós vamos esperar um pouquinho. No superior, vamos para a segunda camada. Preparamos um pouco de gesso. No vibrador, para facilitar que o gesso penetre aí no meio dos suspiros, a gente vai depositando uma segunda camada de gesso. Podia ser gesso comum também aí. Se você quisesse preencher com gesso comum agora, poderia. Não precisaria usar mais o gesso tipo 3, né? O gesso comum é um pouco mais barato e poderia. Só para fazer a base do modelo, não teria o menor problema. E aí nós vamos depositando justamente um pouquinho mais de gesso para não ficar tão fácil de fraturar na hora de separar o molde do modelo, tá, turma? Sempre tem que ter uma certa espessura, o corpo do modelo, né? Essa parte, essa base aí tem que ter um pouquinho de espessura. Não há necessidade de verter, de fazer um emborcamento que o pessoal chama, né? Colocar o modelo de ponta cabeça agora, para ele ficar plano na base. Não precisa, porque nós vamos colocar depois um recortador, então não há necessidade disso daí, tá? Nem no modelo inferior haveria necessidade, é que nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, tá, no inferior eu já mostro já. Então tá aí mostrando a parte final já do modelo superior. Veja que a base ficou relativamente alta, olha. Como eu falei, podia ter sido feito com outro tipo de gesso, tá? Nós fizemos tudo com gesso pedra. No inferior agora nós estamos colocando também gesso tipo 3. Vamos preenchendo aí a região dos suspiros, olha. Porque já tomou presa inicial o gesso, né? Ele já perdeu o brilho, já tomou presa inicial. Então agora a gente consegue fazer essa segunda camada. E depois que você verteu o gesso aí na parte inicial, você sai do vibrador e vai para a bancada, tá, turma? Fica mais fácil. Ó o macetão, ó lá. Opa! Putz, aparece pizzaiolo. Bom demais, né? Muito legal. E aí você vai colocando aí, depositando o gesso sobre aquela camada que você já tinha colocado, com cuidado dele não ficar escorrendo, tá, turma? Se ele escorrer e cobrir a moldeira, tá feita a confusão, tá? Depois, para separar, é uma dificuldade. Não deixa o gesso escorrer, tá? E agora eu vou fazer uma caminha aí, ó. Porque nesse caso aí, como eu verti a primeira camada e a primeira camada já tomou presa, eu estou fazendo a segunda camada agora, estou vertendo a segunda camada. Então, nessa segunda camada, eu posso agora, ao invés de fazer aquele macete do alginato na região da língua que eu falei para vocês, eu vou fazer o emborcamento que se chama. Eu vou colocar o molde de ponta cabeça aí, ó. Vou virar ele, ó. E colocar em cima disso aí. Tá feita a base aí também já. Facilita também, tá? Pode fazer assim? Pode, mas para fazer isso precisa obrigatoriamente vazar a primeira camada, esperar tomar presa inicial para depois fazer isso, tá, turma? Não vai fazer logo de cara que corre o risco de dar bolha, de não ficar bom o teu trabalho. Se o gesso tocar na moldeira, e alguns pontinhos aí talvez esteja tocando, nós vamos ter que separar depois isso daí, tá? Antes de puxar, de separar o molde do modelo, nós temos que tirar o gesso. No caso do superior aí não tem nada, ó. Nada está impedindo, o gesso não encostou na moldeira, então é só puxar. Devagarzinho vai puxando, olha. Não deixa passar uma hora, tá, turma, para fazer isso daí que nós fizemos. Não pode passar de uma hora. 45 minutos já dá, aí alguns falam até um pouco menos. Mas não deixe mais que uma hora, porque o ácido algínico vai acabar atacando o gesso. O modelo fica meio feio depois. Aliás, para o gesso tomar presa, aí ó, precisou dar uma separadinha ali, ó, porque o gesso encostou na moldeira, aí ó. Tem que tirar aquele gesso de lá, tá? Mas como eu estava falando, em alguns casos, às vezes, alguns casos, muitos autores falam que é interessante, às vezes, o gesso tomar presa dentro da cuba umidificadora, tipo no Tupperware. Você põe esse molde modelo, esse conjunto, dentro de um Tupperware para ele tomar presa lá dentro. A qualidade do gesso fica mais bonita. E não deixe passar uma hora, tá, turma? Não deixe.
Tiramos o excesso de gesso aí, ó, agora dá para tirar aí, ó, tá vendo aí? Se tiver gesso na moldeira não sai, tá, turma? Mas ficou bonito, hein? Olha que bonitinho, ficou muito legal, olha lá, ó. Ficou muito bom. Tem um excesso de gesso aí, é bem verdade, mas nós vamos usar o recortador agora. Olha lá, tá mostrando lá, ó, até aquela contenção de ortodontia apareceu aí na moldagem, ficou bonito, ficou legal. Vamos para o recortador. Primeiro recorta a base, sempre. Todo modelo que você for recortar, comece pela base, tá? Deixa a base plana, é obrigatório deixar a base plana. Então, olha, você pressiona com o dedão, né? Cuidado para não se machucar nessa hora, ó, e já desgastou a parte inferior. Vamos desgastar um pouquinho mais, olha, ó. Sempre deixa a base plana, com água, tá? Tem alguns recortadores que são secos, né? Normalmente nas faculdades tem um recortador com água e funciona muito bem, tá, turma? E agora é um momento crítico. Cuidado para não desgastar a vestibular, tá, turma? Nessa parte posterior não tem tanto perigo aí, tá tranquilo. Ó. Na parte posterior os molares estão longe, tá tudo bem, ó. Agora aí que é o pau, ó. Toma cuidado aí, ó. Aí você tem que tomar cuidado. Porque se você empurrar um pouquinho o modelo a mais do que poderia ir, acaba desgastando as vestibulares. E aí, meu Deus do céu, tem que moldar de novo, não tem o que fazer. Tem que moldar de novo o paciente. Gastou a vestibular, perdeu. Nesse caso, eu não tive muita margem de segurança, não. Olha lá, não pude gastar tanto nas proximais, né? Nas vestibulares. Estava perto dos dentes. Então, ficou assim, tá ótimo, tá tudo bem. Lava o modelo bem bonitinho para não ficar com aquela água gessada, né? A água gessada mancha os dentes, mancha o palato, né? E agora vamos para o inferior. O inferior eu tirei da pia com aquele papelzinho lá, ele estava com aquele papel embaixo, ó. E recorta agora, ó. Encosta os dois dedos lá e mesma coisa que o superior, ó. Mesmo estando a base plana, pode recortar, tá? Recorta porque tem excesso aí, tá? Se não tivesse excesso, eu não precisaria recortar. Mas no meu caso, eu coloquei bastante gesso. Então tinha excesso. Eu vou recortar até um pouquinho mais aí, ó. Tinha bastante gesso, dá para recortar um pouquinho mais. E nesse caso inferior, eu estou com uma boa margem de segurança nas vestibulares aí, ó. Não vai pegar tão fácil os dentes assim, ó. Aí tem um pouquinho mais de margem. Mas mesmo assim, toma cuidado, pelo amor de Deus, para não gastar os vestibulares, tá? Fica de olho no recortador aí, ó. Muzili, mas é bom ter recortador no consultório, o dia que tiver o consultório? Poxa, eu diria para você que é muito bom, viu? Porque quando você manda um trabalho para o laboratório, se você utilizar modelo de gesso, você manda um trabalho bonito, né? Bem recortado. O laboratório fala, puxa, esse dentista ele é caprichoso, eu preciso caprichar no meu trabalho. É isso que acontece. Esse carocinho de trás vai sair também, olha lá. Desgasta também. Toma cuidado para não cortar os molares, né? Chega até a região lá do trígono retromolar, atrás dos molares ali, ó, e para, tá bom, turma? Dá uma margem de segurança, não chega muito perto do molar, tá? Você pode até fazer esse desgastezinho aí, ó, formando um chanfro aí atrás, ó. Fica bonito o modelo, né? Tá bonitinho, tá jóia, ó. Já recortou, já ficou melhor, ó. Tá com uma altura boa e a gente lava esse modelo também, viu, turma? Tá bem lavadinho. Aí, ó, tá tudo bonitinho. Nós vamos ter que ocluir os dois modelos agora para montar no articulador, que é o próximo vídeo, tá, turma? No próximo vídeo nós vamos mostrar como é que monta em articulador. Eventualmente fica um pedacinho, uma bolinha ali, ó, com um Necron de preferência, um Rollenbeck, você pode tirar uma bolha positiva que ficou ali, ó. Uma saliência de gesso, algum defeitinho pequeno que aconteceu, você pode tirar nessa hora aí. No superior quase não tem nada, ó, tá tudo bonitinho, olha. Talvez aqui, nesse pontinho, olha. Mas acho que o melhor é o Lecron aí, tá? O Lecron é melhor para tirar isso daí. Tá os dois modelinhos articulados, bonitinhos, pronto para serem levados ao articulador, que é o próximo vídeo, beleza, turma? Olha lá. Maravilha. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, viu, turma? Até mais.